acende um alerta porque eu esperava mais. Se a gente puxar a escalação, é uma escalação. Tem muitos times brasileiros que estão colocando os reservas ou um time alternativo que colocaram, né? A gente ainda tem rodada da Sul-Americana hoje, mas Grêmio usou o time alternativo, Vasco usou o time alternativo, São Paulo, o Atlético fez o mesmo. E aí a gente percebe que, assim, minha opinião, esse time alternativo do Galo tem potencial para muito mais do que perder para o Puerto Cabello fora de casa. E não teve altitude nem atitude dos caras também, né? A vida, Sarinha, tem momentos difíceis da vida que ela nos ensina muito mais do que os bons momentos. Fisolofou. Então, de ontem, eu acho que o torcedor do Atlético dá para tirar 4 coisas boas. Olha que legal. Primeira, atuação do Cissé, mais uma boa. Lobo solitário ali no primeiro tempo, correndo no meio daquele bando de bagre ali, que não tem como adjetivar diferente. Segunda situação, gostei da entrada do Cauã Moraes segundo tempo, uma jogada, inclusive, muito boa, que poderia ter saído do gol, que ele entrou em velocidade, mostrando força. Cauã Soares, né? Cauã Soares, falei... Moraes é o do Cruzeiro. Cauã Soares, perdão. O terceiro ponto, a coletiva do Barba, mais uma boa, chamando a atenção, chamando a responsabilidade, mostrando o incômodo. E a quarta, que aí sim é o mais importante de tudo, que é um jogo que sacramenta, acabou a conversa desse negócio de, olha aqui, ó, já vou falar o nome da barca. Júnior Alonso, senhor Júnior Alonso, obrigado por tudo, 2021, vai com Deus, viu? Eu até levo de graça, Atlético, se precisar até o aeroporto, viu? Vamos lá então, Igor Gomes é outro, tchau, acabou. Scarpa, tchau, acabou, obrigado. Bernard, tchau, acabou. Esses 4, inclusive, estou falando da base de jogadores que estavam na final da Libertadores, da Sul-Americana. Não dá mais, não tem como, não tem equilíbrio, não tem regularidade. Joga um joguinho mais ou menos ali, acha um gol que desviou no adversário e aí já é o bam, já dá a coletiva com o peito estufado. Gente, desculpa, não tem como mais passar pano. Jogadores caríssimos que não jogam com o mínimo de regularidade. Então o Atlético tem que abrir o olho e aí já trago a informação de um bastidor interno do Atlético, inclusive a mesma informação que o Cris Galo também divulgou hoje. O Atlético vai contratar 3 jogadores no meio do ano. É certo que desses 4 aí, 3 não devem continuar. E pode ser até 4 a 5, mas aí é questão de oportunidade de mercado. 3 jogadores não vai continuar. Não dá mais. É cansativo. O Júnior Alonso ontem tomando um vareio. O Atlético em 15 anos, em 15 jogos, nunca perdeu para um time venezuelano e perdeu ontem para um time quase que semi-amador, 9º colocado do futebol venezuelano. E aí, Max, você é chato, você está pegando no pé. A diretoria do Atlético, né? O pessoal da diretoria do Atlético fica muito atento aos programas de esporte, sobretudo a turma da comunicação. Olha lá, está pegando no pé. Realmente perder do Puerto Cabello é muito, né? Cabelo, inclusive, faz falta aqui. É muito comum, né? Chega, a paciência literalmente com esses caras acabou. E aí vira a chave, vem a base no sábado aí, para ver se melhora, porque o Atlético não dá um dia de paz para o seu torcedor. Aliás, uma semana inteira de paz para o seu torcedor. Nesse caso, foram 2 dias sem paz, né? Porque o jogo começou ontem, terminou hoje. Então, o Atlético conseguiu o feito de irritar a torcida atleticana 2 dias, né? Na quarta e na quinta-feira. Helder, o Max traz um ponto que é interessante. Ele listou aqui alguns jogadores, e eu concordo com ele. Alonso, Bernard, Scarpa, né? E Igor Gomes. Esses 4 não dá. Esses 4. E aqui eu vou destacar principalmente o Alonso e o Bernard. Gente, eu acho que o passado, às vezes, ele serve para ficar só no passado. Às vezes o passado ele é bom e ele é marcante porque justamente ele é o passado. E às vezes não cabe trazer o passado para o presente. Talvez essa lição que fique para o Atlético agora. De que ídolos, às vezes, né, o tempo acabou, o tempo passou. Eles são outros jogadores agora e, na minha opinião, tem que ser negociados no meio do ano. O Alonso, tudo indica, já está de saída mesmo, né, para o futebol dos Estados Unidos. Mas, Helder, o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Esse jogo de ontem dá sinais, assim, para o Brax e para o Barba também, de que alguns jogadores têm que, vazar no meio do ano? Sara, eles têm ciência disso. Eu tenho certeza absoluta que eles têm ciência disso, mais do que qualquer torcedor. E o que você enfrenta, o que a mídia atleticana enfrenta, principalmente aqueles que não são assessores de imprensa de tabela,
e também que não são haters do clube ou de um jogador ou outro. Sabe o que vocês enfrentam? Que eu muitas vezes enfrento também quando eu tenho a minha opinião formada relacionado ou a outro jogador ou uma postura da diretoria, tal qual nós não fazemos parte da assessoria de imprensa do clube. Qual que é a estratégia que eles usam? Colocar a torcida, que é o bem maior do clube, contra esse jornalista que está querendo mostrar para a torcida o que, melhor dizendo, que tem a oportunidade de falar aquilo que o torcedor nas arquibancadas grita e xinga nas arquibancadas, melhor dizendo. Então, o que pode-se entender? Vamos lá, vai colocar esses jogadores na prateleira aí para oferecer, vai colocar no mercado aí. Quem vai querer Scarpa jogando da forma que ele jogou? E qual o valor vai ser oferecido a esses jogadores? Quem vai querer Bernard, que já teve alegria nas pernas? E hoje o quê? É uma tristeza em pessoa. Eu estou falando como cronista esportivo e não como torcedor. Então, sabe o que é torcedor? Os 4 tem mercado, tá? Desculpa te cortar. Tem mercado, mas tem um detalhe importante. Apresentando isso aí que eles apresentaram ontem, os valores só vão diminuindo. E vamos lá, venhamos e convenhamos. Quando você enfrenta uma equipe da Venezuela, não menosprezando o adversário, muito pelo contrário, até porque o adversário... Não, pode falar que o futebol da Venezuela é fraco. Ele é fraco, mas foi esse menosprezo que deu aí essa derrota para o Clube Atlético Mineiro. Mas então, aí, só para trazer um pouco mais de polêmica, você não acha que o menosprezo veio mais dos jogadores do que do técnico, por exemplo? Eu acho que dos caras entrarem mesmo com o corpo mole, escolher jogo. Escolhe jogo. Quantas vezes você ouviu falar isso? Escolhe jogo. Escolhe jogo. Isso, entendeu? Mas quem falou isso? Me parece, por exemplo, parece que certamente você vai colocar aí na entrevista coletiva as palavras do Barba, que ele citou situações iguais a essa, correto? Aí eu pergunto, cadê a diretoria? Para meter o pé no banco? Mas aí tem o Brax que não tem moral nenhuma com Então, esses é a jogadores. diretoria. É o que eu tô falando, cadê a diretoria? Ele chega lá no vestiário e fala... Ânimo, gente, vamos lá, vamos pra cima. Se fosse assim, tava bom, porque o Brax parece que, gente, pelo amor de Deus. Ninguém vamos sabe, vencer, estreia na Sul-Americana. Na realidade, o futebol raiz acabou, que antigamente, quem é da imprensa, eu sou desde 2006, quem é da imprensa, podemos dizer assim, raiz, que não está focada apenas em rede social, que tinha acesso aos treinamentos e muitas vezes não tinha essa chatura de você escolher jogador. Toda vez, na zona mista, para você ter uma ideia, você entrevista um jogador com o assessor de imprensa dele assim, do lado, ouvindo igual a resposta do cara, igual um Sim. segurança. No Atlético tem 2. E se você fizer outra coisa, e se você fizer uma determinada pergunta que mexe ali no ego do franzina a testa o tempo todo que você pergunta. E você depois não pergunta mais. Você é automaticamente censurado. Então, torcida atleticana, eu estou dando assim Exatamente um conselho. isso. Quem sou eu para estar dando um conselho para a torcida do Atlético? Porque eu respeito as torcidas. Você é oposição. Eu não sou oposição do Atlético. Eu sou respeitador e respeito a torcida do Atlético, como todas as torcidas, e represento as arquibancadas. E tenho como objetivo na minha vida fazer com que você enxergue que quem presta um serviço para você é esses caras, igual o Max. Eu vou pregar a mão no seu ouvido. É o Max. Eu tô dando moral pro Ele cara. tá te dando moral, só deixa ele falar. É igual o Max, que não vai cornetar. Ele vai falar exatamente aquilo que você gostaria de falar no ouvido desses caras. Agora eu vou te dar um abraço. Então, diante das... Não, eu dispenso falsidade. Que isso, então, que diante... isso. Calma aí, Moreno. Vamos lá, que Lá o fora povo a quer gente falar. conversa. O povo quer falar aqui Então, no só para WhatsApp. concluir minha linha de raciocínio, o que está acontecendo é isso, apresentar esse produto. O Atlético chega lá, apresenta este produto para o mercado do futebol. Quem vai querer isso? Eu confesso para você que se o Scarpa, vamos dar valores baixos, de acordo com a minha realidade, se o Scarpa vale 1 milhão, está dentro da minha realidade. 1 milhão, ontem perdeu 100 mil reais. Informação, Renato valor. Gaúcho já